JE Notícias. Oferecimento: Drogarias Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil, em São Roque, Mairink e Ibiúna. Alto Posto Alasca, 40 anos de bons serviços. Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 57, em São Roque. Suco de uva da Vinícola Góes, uma delícia! Olá, um abraço para você que está em casa acompanhando mais uma transmissão ao vivo do Jornal da Economia. Hoje é sexta-feira, dia 23 de junho, mês de festa junina. 23, amanhã 24, amanhã é dia de São João. Lembrei disso agora. E você gosta de festa junina? Aproveite bastante, viu? Aproveite bastante, curta bastante. Estamos também já no inverno brasileiro e vamos falar sobre muitos assuntos importantes hoje aqui nessa nossa live. Aliás, também o Jornal da Economia já está circulando em São Roque região. Você vê aí a campanha do agasalho, tem também a matéria com o Dr. Hélio Bressan, ele que recebeu o título de cidadão são-roquense, o delegado Hélio Bressan, nosso amigo também, sempre participando das coisas de São Roque. Mas agora vamos falar com a doutora Juliana Alves. Bom dia, Juliana, é um prazer falar com você mais uma vez. Bom dia, Carlos. Bom dia a todo mundo que está em casa. É um prazer estar aqui de novo. Que legal, Juliana. Hoje um assunto importante, vamos trazer ao nosso público, né? A quem está em casa assistindo, a quem também pode participar, pode fazer as suas perguntas, enfim. Aproveite, o tema de hoje é sinusite, aliás, um assunto que muitas pessoas têm esse problema, né? Sofrem de sinusite, né? Eu queria que a doutora nos falasse um pouco mais o que é sinusite. Tá certo. A sinusite, essa semana, inclusive, eu dei uma olhada na internet, eu vi que foi a 6ª palavra mais procurada no Google no Brasil essa semana. Então, Poxa. Assim, começa o inverno, tá todo mundo tendo alguns sintomas, né? E o que é a sinusite? Por definição, sinusite é a inflamação dos seios da face. Nós temos 4 seios da face, né? São as cavidades. A gente tem o seio maxilar, que fica aqui nessa região. Temos o seio frontal, mais aqui em cima, o seio etimoidal aqui e o esfenoide lá no fundo. Quando esses seios, eles, por algum motivo, eles ficam inflamados, a mucosa dentro deles fica inflamada, acontece o que a gente chama de sinusite, que é a rinocinusite, né? Entendi. Agora, o que pode atacar a sinusite? Olha, nós temos como causa de sinusite, podem ser vírus, bactérias ou até fungos, tá? A maioria das sinusites são causadas por vírus. Dentro desse seio da face que eu expliquei, nós temos uma mucosa e ele é composto de ar. É como se fossem umas cavernas, até para equilibrar o peso da nossa cabeça, para a gente não ficar tendendo a cabeça para frente. E essa cavidade, muitas vezes, ela entra em contato com alguns vírus, algumas bactérias, e ela fica inflamada, ela fica inchada e fica entrando um monte de secreção lá dentro. Daí causa aquela dor de pressão que a gente sente na face, uma secreção um pouquinho mais grossa no nariz, às vezes aquela secreção que fica pingando para a garganta, que gera até uma tosse, algum desconforto. Então, a maioria é causada por vírus. A gente acaba inalando alguns vírus e eles podem causar aí essa inflamação. Existem as sinusites bacterianas também, que daí é uma sinusite que fica um tempinho mais prolongado, é um paciente que fica mais de 10 dias, ou que ele teve uma melhora desse quadro viral, desse resfriado que ele pegou, e daí tem uma dupla piora que a gente fala, dá uma recaída, e daí a bactéria encontra ali um meio de cultura dentro desse seio da face, que é um lugar quentinho, escuro, a bactéria ama estar ali, então a bactéria fica ali e dá essa sinusite bacteriana, e também tem a sinusite fúngica, que daí é um outro patamar de sinusite, que fica com uma secreção, um cheiro mais forte, fica ali alojada dentro do seio da face, e a maioria das vezes tem até que levar para o centro cirúrgico mesmo, para fazer a remoção dessa secreção. Poxa, realmente não é fácil, doutora. Agora, eu preciso fazer algum exame, doutora, para saber se eu tenho sinusite? É necessário?
Ótima pergunta. Na verdade, o diagnóstico da sinusite, ele é um diagnóstico clínico. Ou seja, você vai na consulta com o seu médico, com seu otorrino, e daí você vai contar para ele o que você está sentindo, todos os seus sintomas, e ele vai te examinar. A partir disso, só da conversa, sabendo os sintomas, já dá para acender uma luz pensando que é uma sinusite. No exame físico, olhando ali a cavidade nasal, olhando a garganta, ver se tem uma secreção descendo ali, já dá para saber se é uma sinusite. Não precisa de exame nenhum, tá? O diagnóstico é clínico. E quando que a gente faz exame? Muita gente fala, nossa, mas eu já fiz tomografia para ver se eu estava com sinusite. Sim, a tomografia ela ajuda em alguns casos quando tem alguma complicação dessa sinusite. Ou quando o paciente já está com diagnóstico de sinusite e não está melhorando por nada. Então a gente acaba pedindo isso para complementar o diagnóstico, ver se tem alguma coisa a mais. É importante falar que raio-x de seios da face não faz diagnóstico de sinusite, tá? Não é mais usado. Antigamente se usavam bastante, mas acontece muito falso positivo e falso negativo, que a gente fala. Então, muitas vezes você olha o raio-x, você acha que tem alguma secreção, trata e não tem nada. Ou você olha o raio-x, você fala, não tem nada aqui, e o paciente está com queixa de sinusite. Então, assim, raio-x de jeito nenhum. O exame é clínico mesmo, só na conversa e no exame físico já dá para a gente fazer o diagnóstico. Perfeito, doutora. Agora, eu preciso tomar algum tipo de antibiótico se eu tenho sinusite, quando eu estou com a sinusite atacada, doutora? Olha, depende da sinusite. A maioria das sinusites, como eu falei, são de causas virais. Para essas sinusites, não precisa de nenhum antibiótico, tá? É como se a gente ficasse com um resfriado, fica com uma secreção um pouquinho mais grossa no nariz, um pouquinho de dor, pode até dar uma febre mais baixa. Remédios para esses sintomas, a lavagem nasal, que eu até falei na outra live, é muito importante nesses casos para remover a camada de muco e de secreção que fica ali presa nos seios da face. Isso já é o suficiente. Agora, se for uma sinusite bacteriana mesmo, algumas acabam precisando sim de antibiótico para a gente tratar, mas a maioria das sinusites não precisam de antibiótico. E quando que a sinusite é grave, é considerada grave pelos médicos? Olha, a sinusite ela é considerada grave quando, assim, a gente tem dois tipos de sinusite, né? Nós temos as sinusites agudas e as sinusites crônicas. O que difere uma da outra? A sinusite aguda é aqueles quadros que a gente tem no decorrer do ano, normalmente aí adulto tem cerca de 4 vezes no ano, que você fica com todos esses sintomas que eu falei e eles melhoram. A sinusite crônica, ela é uma sinusite que ela não melhora, ela fica aí mais de 12 semanas, então mais de 3 meses com sintoma, às vezes muito mais do que isso, o paciente sofre mais tempo ainda. Pode ter alguns pólipos junto, quando você vai fazer o exame, olhando ali dentro do nariz, ou até com aquele exame da nasofibrolaringoscopia, que é uma câmerazinha bem fininha, que introduz no nariz, a gente consegue ver toda a região lá dentro, se tem alguma secreção presa, se tem algum pólipo. Daí a sinusite ela é considerada um pouquinho mais grave, que é um pouco mais difícil de tratar, demora um pouquinho mais, e às vezes tem até que fazer cirurgia, né? A gente considera aí complicações de sinusite, que pode levar à gravidade, se a sinusite ela acaba infectando outras partes e não só os seios da face. Às vezes ela pode causar um abscesso periorbitário, que fica com uma secreção ali, um pus bem na região do olho, então forma até uma celulite, que a gente chama, fica inchado o olho com a secreção assim saindo. Daí são algum caso de complicação que tem. Mas a sinusite, a maioria dos quadros a gente consegue tratar e fazer uma boa lavagem nasal e conseguir melhorar. Perfeito. Estamos conversando com a doutora Juliana Alves. O assunto de hoje é sinusite. Quem está mandando uma mensagem para a gente também é a Antônia Alves, né? Ela perguntou o seguinte: tem muito caso de sinusite em São Roque? Muitos casos. Principalmente agora, com essa queda de temperatura, né? A gente acaba ficando ali um pouquinho mais propensa, muda um pouco a temperatura, a gente fica com um pouco mais de secreção. Tá tendo muitos casos. Ontem eu atendi no consultório bastante gente mesmo com quadro de sinusite, mas a maioria aí é essa sinusite viral, né? Que a gente consegue melhorar com algum tratamento, a lavagem nasal, e já consegue ter uma melhora. Perfeito.
Fique à vontade se você quer fazer alguma pergunta, algum comentário. A doutora Juliana Alves está aqui ao vivo conversando conosco. Depois a entrevista fica gravada também no Facebook, no YouTube, vai para o portal de notícias, enfim. Você pode fazer a sua pergunta agora ou depois também mandar sua mensagem para ela. Quem mais? Está aqui também a Dulcilene Alves, está aí a Dulcilene, doutora. Abração. Ela perguntou se tem alguma prevenção para a sinusite. Tem, existe sim. Como que a gente previne a sinusite? Fazendo uma boa higiene da cavidade nasal, então fazendo a lavagem nasal para não deixar essa secreção ficar grudada ali nos seios da nossa face e não gerar um acúmulo de bactérias, de vírus, de poluentes que podem entrar e causar essa sinusite. Outro tipo de prevenção são as vacinas, né? Puxando aí a sardinha para a clínica, para o nosso lado. Ter as vacinas sempre em dia, controlar toda essa parte imunológica também ajuda muito. Porque de nada adianta você ter um sistema imunológico aí que não está trabalhando tão bem, né? E você ter um contato com algum vírus, você vai acabar adquirindo aí uma infecção. Então, isso é bem importante também. Perfeito. Está aqui a Fabiana Martins perguntando quando a secreção sai com sangue no nariz, o que pode ser feito? Então, muitas vezes, essa secreção ela acaba saindo com um pouquinho de sangue, porque a gente tem muita vascularização no nariz. Então, a hora que você força para suar, ou quando você está com muita secreção, você quer tirar essa secreção de qualquer jeito, pode estourar algum vasinho e acaba saindo com um pouquinho de sangue. Outra coisa que faz o nariz sangrar é tempo seco, tá? Eu sempre falo para meus pacientes, imagina um chão de uma plantação. Quando está muito seco, ele começa a rachar inteiro. O nariz é basicamente isso. A mucosa do nosso nariz, quando ela está muito ressecada, ela racha também, estoura algum vasinho e acaba sangrando. Nesse caso, seria bom dar um pulinho no seu médico, passar no otorrino para a gente fazer um exame e, de repente, até fazer o exame com a câmera, com a nasofibrolaringoscopia que eu comentei, para a gente olhar lá no fundo do nariz, ver se é só isso mesmo ou se tem alguma lesão, alguma coisa aí a mais. Perfeito. Doutora Juliana, tem cura para a sinusite? Tem, Carlos, tem sim. Como eu disse, a maioria das sinusites, elas são causadas por vírus, né? Tem um tempo aí da doença, que é mais ou menos de uns 7 a 10 dias, tratando, usando medicamentos para melhorar o sintoma, fazendo a lavagem nasal, a gente consegue curar. Agora, existe o tipo de sinusite que é a sinusite crônica, que eu comentei, que dura aí mais de 3 meses. Essa sinusite ela já é um pouquinho mais difícil de tratar, muitas vezes tem algum pólipo associado, alguma coisa que obstrua a drenagem de secreção do nariz, então teria que fazer uma cirurgia, e hoje em dia a gente também lança a mão dos imunobiológicos, que é assim, a inovação na medicina, no caso das sinusites, que conseguem controlar bem essas doenças, mas tem cura sim. Perfeito. Estamos conversando com a doutora Juliana Alves, ela que está nos falando sobre sinusite. A cada semana temos um assunto diferente aqui, sempre de sexta-feira, às 11 da manhã, batendo um papo aí ou com a doutora Juliana, ou com a doutora Dulcilene também, que sempre tem assuntos importantes. Tem mais uma pergunta chegando aqui, você pode fazer a sua também, aproveite. Está aqui a Gisele de Júlio. Bom dia, doutora. Bebês com menos de 1 ano podem também ter sinusite? Ótima pergunta, Gisele. Pode sim, tá? Muita gente confunde isso. Fala, mas eu fui no médico, falou que os seios da face não estão formados. Estão. Quando a gente nasce com 2 seios da face já formados, né? Os seios maxilares, que ficam aqui, e o seio etimoidal, que fica nessa região. Então, se ele tem a mucosa inflamada, junto ali secreção, pode gerar uma sinusite. Os outros 2 seios da face que a gente tem, eles são formados um pouquinho mais para frente. Mas a gente já nasce com essa formação desses 2 seios, então bebês podem sim ter sinusites. Doutora, durante a entrevista falou sobre cirurgia. Tem cirurgia para sinusite, então? Existe, Carlos, existe sim. Não são todos os casos que precisam de cirurgia, a minoria dos casos acabam precisando. É mais um quadro quando ele está associado a algum pólipo ou alguma coisa que está aí fechando o ósseo de drenagem dos seios, porque nós temos os seios da face e nele tem uma abertura, que é onde ajuda a sair essa secreção que fica acumulada, ela começar a sair para a cavidade do nariz e a gente não ter uma inflamação. Quando por algum motivo esse canal ele está sendo bloqueado,
daí teria que fazer uma cirurgia para fazer uma abertura desse canal, lavar bastante a cavidade para tirar toda a secreção e remover os pólipos que podem ali estar presentes. Qual seria a prevenção para a sinusite? Olha, a prevenção é fazer uma boa lavagem nasal, não deixar que acumule secreção dentro do seu nariz. Ter em dia as suas vacinas, como eu disse, isso é muito importante também para a gente ter um sistema imunológico um pouquinho mais preparado para quando a gente ter contato com esses vírus, com essas bactérias, a gente mesmo conseguir defender e não precisar lançar mão de outros medicamentos. Então, a prevenção principal é isso, lavar bastante seu nariz, ter uma saúde boa, tomar bastante líquido, dormir bem, isso tudo influencia, e ter as vacinas em dia também. Aliás, a doutora está falando de vacina, é bom lembrar também que a doutora Dulcilene é diretora da DBA Clínica de Vacinação, onde também a doutora Juliana trabalha. Pode passar para a gente o endereço da clínica, e inclusive tem uma campanha de vacina lá agora também, né? Isso, a gente atende ali na DBA, Clínica de Alergia e Vacinas, fica do lado do shopping, aqui na Avenida, na Marginal de São Roque. Temos todas as vacinas para os seus filhos, para idosos, para adultos, todas as vacinas a gente tem lá, temos exames também, e tem a parte de atendimento tanto de alergia e imunologia, como de otorrino, e agora também temos um pneumologista fazendo parte da equipe. Poxa, que bacana, que bacana. A DBA é bem pertinho aqui do centro de São Roque, tá no centro de São Roque, na Avenida Antônio Dias Basso, perto do shopping, como disse aí a doutora Juliana. Aliás, muita gente mandando mensagem aqui também, viu? Tá aqui a Fabiana Martins agradecendo aí a entrevista, os seus comentários. Acabou de fazer uma pergunta, você respondeu muito bem. Também aqui a Leonete Reis, dando um bom dia para a gente. Inclusive, muito legal esse conteúdo. Obrigado à doutora e ao JE. Obrigado aí, portanto, também a Leonete Reis. Pessoal, curtindo a sua entrevista, viu? Obrigada por todos aí que estão acompanhando. Espero que a gente consiga esclarecer um pouquinho as dúvidas. E se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar aí no Facebook, né? A entrevista vai ficar gravada, depois eu posso responder. Ou se precisar de uma consulta, terei o prazer de ajudá-los. Perfeito, doutora. Eu deixo agora aqui espaço para a sua mensagem final, inclusive também sua alerta, como sempre, né? Sobre a sinusite e qualquer outro assunto relacionado à saúde. Fica à vontade, doutora. Não, gostaria de agradecer o espaço, Carlos. Eu acho que é muito importante a gente ter esse espaço aí semanal para conversar um pouquinho, tirar a dúvida da população, para a gente saber como tem que se cuidar melhor, para prevenir algumas doenças, né? Então, o recado que eu quero deixar é esse: se cuidem, se agasalhem, tá muito frio, né? Lavem bastante o nariz, isso é importante para evitar aí que a gente venha a ter uma sinusite. Se precisarem de qualquer coisa, estou à disposição. A nossa clínica fica ali na Marginal do lado do shopping, como a gente já comentou, e é um prazer atendê-los quando vocês precisarem. Perfeito, doutora. Aproveito para agradecer demais a sua entrevista, sempre prestando serviço. A função nossa no jornalismo é essa, é levar informação, prestação de serviço, conversar com as pessoas e trazer boas notícias também, como é o que vem acontecendo aqui às sextas-feiras, com a sua participação, com a participação da doutora Dulcilene também, sempre trazendo novidades, falando sobre saúde, sobre os cuidados. É muito bacana isso. Obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção, viu? Obrigada a você, Carlos. Obrigada a todos que acompanharam. Amanhã é dia de São João. Já foi em festa junina esse ano ou ainda não? Eu fui uma festa junina na casa de uma amiga, comidas maravilhosas, é sempre gostoso. Ah, que legal, é bom demais, viu? E a doutora gosta também, a doutora Dulcilene também gosta, o Júnior gosta de festa junina? Sim, a gente adora. Somos todos fãs aqui em casa. E você, Carlos? Ah, eu gosto bastante. Minhas meninas gostam bastante. Aliás, a minha pequena dançou a semana passada lá no colégio. Estou sempre acompanhando, curtindo. Aproveitar a fase que passa muito rápido, né, doutora? Nossa, nem fale. Muito rápido, uma fase boa demais. Um abração para você, ótimo final de semana, curta bastante e até a próxima semana, tá bom? Depois Obrigada. Me conta o tema da próxima semana para a gente divulgar. Isso aí, obrigada por todos que acompanharam. Bom final de semana para vocês. Valeu, até mais. Até. JE Notícias.
Oferecimento Drogarias Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil, em São Roque, Mairink e Iriúna. Alto Posto Alasca, 40 anos de bons serviços. Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 57, em São Roque. Suco de uva da Vinícola Góes, uma delícia!